A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema Paulo, discipulador de vidas. E antes de nós darmos continuidade, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, compartilhar e deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando aos senhores que o nosso canal ele trabalha com o título da lição, com o tema da lição. Então, o nosso comentário aqui é diferente de todos os comentários que você possa encontrar no YouTube, porque por ele trabalhar com o tema da lição, as nossas conclusões, as minhas conclusões vão ser diferentes dos demais. Então compartilhe com os irmãos de sua igreja, de sua congregação, para que possam estar aprendendo algo diferente, tendo uma perspectiva diferenciada do conteúdo de nossa revista da Escola Dominical. Mas, sem delongas, vamos para o nosso texto áureo, que diz assim: E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. Nós vamos para a nossa introdução, que diz assim: um discípulo como discipulador estão debaixo de uma disciplina. E o que significa ou o que denota uma disciplina? Disciplina denota uma prática de certos cristãos antigos que ocultavam certos ensinos e cerimônias do catecúmenos. Então isso está referente a eles aprenderem, guardarem, mas não participarem a outros. Isso era disciplina. Era o significado de disciplina, o que envolvia disciplina referente aos catecúmenos, aquilo que estava sendo ensinado aos iniciantes. Então o que nós precisamos entender? Que o discípulo é aquele que recebe uma informação de alguém. E já vale nós informarmos aqui que o termo discípulo, que vem do termo grego matetés, ele tem a conotação ou o significado de aluno e aprendiz. Então, um discípulo ele é um aluno e um aprendiz. E isso é importante nós termos em mente. O discipulado faz parte da formação da igreja. O discipulado ajuda no crescimento sincero da igreja, transmitindo para outro a semente do mesmo fruto. Ou seja, aquele que aprende discipulado, a semente que ele recebeu, ele tem que transferir para outro. Da mesma forma que ele aprendeu, ele transfere para outro. Isso é um discipulado. Vale se lembrar que discipulado não é a forma que nós utilizamos hoje nas nossas igrejas. Não é comprar a revista cepiadeira e utilizar e simplesmente ensinar. Discipulado envolve muito mais, acrescenta muito mais. É uma ordem de Jesus que hoje está sendo negligenciada, está sendo afastada do ciclo da igreja. Estão usando a revista CPAD ou de qualquer outra denominação, mas a negligência referente à forma de se fazer tem sido latente em todas as denominações, em todas as igrejas, em todos os círculos religiosos que a gente possa encontrar. Então há essa negligenciação. Então vamos para o nosso primeiro ponto, falando sobre o discipulador. Quem é essa pessoa e como ele deve se comportar? O discipulador ele tem um comportamento, uma atitude diferente, porque é parte dele para o discípulo. Então ele precisa ter algo de Deus para que ele possa acrescentar na vida de outrem. Há pessoas que não ensinam porque não têm a capacidade, o discernimento espiritual para que possa acrescentar a outro, porque não aprendeu ainda. Como vamos ensinar se não aprendemos? Então, infelizmente, nas nossas igrejas, eu até digo, na nossa denominação, Assembleia e outras também, há pessoas que estão na frente, na liderança de um departamento, mas que não aprendeu e se aperfeiçoou para a execução de tal tarefa e função. Então, uma coisa que vai incluir no processo de discipulador é você conhecer e saber. Não se aprende no meio do caminho. Por exemplo, não se dirige um ônibus simplesmente pela necessidade que se tem. Mas eu sou um motorista de ônibus comum, categoria B.
tenho a minha carteira que está ali. Mas isso não me dá, mesmo que eu saiba dirigir, não me dá a capacidade de dirigir um ônibus, uma carreta. Há um processo de ensinamento, de aprendizagem que você vai desenvolvendo. Então as pessoas às vezes na igreja a gente aprende assim. Fulano está do lado vendo e por isso aprendeu. Não. Quem senta no carona nunca vai ser o motorista. Para ele ser um motorista, ele vai ter que ser separado, treinar, se aperfeiçoar, desenvolver. Então, na obra de Deus, o que vai fazer o crescimento da obra não é a pessoa estar acompanhando, porque às vezes a pessoa acha que fulano está me vendo pregar e eu estou discipulando. Não, discipular é aquela pessoa parar e ensinar passo a passo, paulatinamente, tudo aquilo que precisa ser ensinado e falado. Então, é isso que vai fazer ou ter relação com o discipulador. Então, a primeira coisa que a parte A do discipulador é a relação dele para com Deus. O discipulador precisa ter intimidade com Deus, precisa ter comunhão com o Espírito Santo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser da graça de Deus, precisa ser sensível ao Espírito, para que aquilo que ele venha transmitir, venha passar, ou seja, venha vir de Deus, para que passe pelo seu coração e venha ser transmitido a outro. Por exemplo, quando a gente já tem citado isso algumas vezes, que foi bojo das lições anteriores. Paulo, quando ele foi ao Coríntios capítulo 2, ele falou: não vim falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Demonstração de poder é advindo pela graça gloriosa do Espírito Santo em nós. Então não tem como ter manifestação de poder sem o Espírito Santo. Então precisa-se dessa sensibilidade espiritual para transmitir a outra. O problema do dia de hoje é que a gente não tem ensinadores, ou alguns ensinadores não têm a tal sensibilidade espiritual. Porque a sensibilidade espiritual vai categorizar ou direcionar o ensinador aquilo que ele vai ensinar. Não é aquilo que ele deseja, não é aquilo que o seu coração quer, mas aquilo que o Espírito Santo lhe direcionar. É isso que ele vai fazer. Então a relação dele para com o Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Jesus orientou aos seus discípulos para que eles pudessem orientar a outros. A orientação de Jesus passa por nós e do mesmo modo que recebemos, devemos passar para outras pessoas. Não se pode orientar quem nunca foi orientado. Ou seja, que você nunca aprendeu, nunca sentou para aprender, como que você quer ensinar? Não tem como. Para dar tem que ter. E quanto mais se dá, mais se tem. Mateus capítulo 25, versículo 29 diz assim: quem tem se dará e terá em abundância. Mas como a fonte do ensino é de Deus, mas passa pelo homem, esse precisa ter comunhão com Deus. Ou seja, a fonte do ensino é de Deus, vem do Espírito Santo, vem do Todo-Poderoso. Mas ele passa por nós, somos nós que somos os instrumentos de Deus. Então eu preciso ter comunhão com Deus, ter sensibilidade com Deus, para que a graça de Deus venha passar por mim e venha alimentar, fortificar, guiar e conduzir outras pessoas. O que ele transmite não é dele, ou seja, aquilo que o ensinador transmite não é dele, não é ele que é a fonte é Deus. Então quando a gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é o texto da ceia, fala assim, Paulo falando: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ele está querendo dizer não só que ele passou o que o Senhor lhe ensinou, mas ele passou do mesmo modo, do mesmo jeito, do mesmo parâmetro, sem acrescentar e sem tirar nada. Porque tirar ou acrescentar, como diz a Escritura, é pecado, se torna réu do juízo. Seguindo, só pode ser o imitador quem imita.
Como que eu quero que alguém me imite se eu nunca imitei? Como eu vou querer que alguém siga os meus parâmetros se eu nunca segui parâmetros de ninguém? Eu não tenho regras, eu não tenho compromisso, eu não tenho responsabilidade. Então, quando o Paulo ele fala assim, e a gente precisa atentar para isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Primeira coisa, no meio evangélico hoje as pessoas falam assim, não temos que imitar o homem, não, nós temos que imitar a Deus. Deus é invisível. Deus, a gente não enxerga a Deus, a gente não contempla a Deus. Como que eu vejo Deus? Através da imagem dos nossos irmãos. Os nossos irmãos são a imagem de Deus. Os nossos irmãos são a representação legal de Deus aqui na Terra. Então eu imito a Deus através de você. Por isso que o nosso comportamento tem que ser um comportamento diferente. Tem que ser um comportamento que venha representar algo de novo, algo de especial. Algo que venha conduzir as pessoas a Deus. Então, o discípulo faz discípulo pelo molde da comunhão com Jesus. Ou seja, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu imito a Cristo, você me imita. O problema todo é por que as pessoas hoje não querem serem imitadas. Não querem ser imitadas porque eles não imitam a Cristo. E não havendo imitação a Cristo, como que as pessoas vão cobrar que as pessoas lhe imitem? Então a gente encontra um pequeno problema já com essa relação entre ele e Deus. Ele não imita a Deus, por isso não pode refletir a imitação. Então ele tem, mas o ensinador, o discipulador, ele cobra do discípulo aquilo que ele é. Ele cobra do discípulo aquilo que ele faz. Ele não é um fariseu que exige que se faça, mas na moral da história ele não faz nada. Por quê? Ele é um hipócrita. Ele é mentiroso. Nele, dentro de sua conduta e comportamento, não há a verdade do Evangelho. Ele está distante da vontade de Deus. Ele está distante daquilo que Deus requer da vida dele. Então, o ensinador não pode ser, por exemplo, como Mateus capítulo 23, versículo 3, que diz assim, 23, 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem que observeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então o discipulador, ele não pode dizer e não praticar. Por isso que ele é imitador de Cristo, ele compõe a obra de Cristo, ele faz a vontade de Cristo, e aquilo que ele faz de Cristo, ele transmite para o seu discipulado. Então o discipulador tem que ter comunhão com Deus, e a sua comunhão, sua relação com Deus é uma relação de imitação, é uma relação de intimidade, é uma relação de compromisso, é uma relação de responsabilidade. B. Está ligado em Cristo. Então nós temos, isso está ligado em Cristo, nós estamos baseados em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 5. Depois você lê com calma. Aí o que está registrado no Evangelho de João? Nós vamos, aqui a leitura, depois você lê. A procedência de sua fala não é sua, mas do Espírito que o rege. Mateus capítulo 10, versículo 19 a 20, quando Jesus falou, eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, quando Jesus falou que não devia preocupar com o que havia de falar, mas o Espírito ia falar na boca dos discípulos. Então, o ensinador primeiro ele se relaciona com Deus, ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Esse relacionamento íntimo com Deus é um relacionamento de imitação. Ele imita a Deus, ele imita o Espírito Santo, ele imita a obra de Deus. E esse relacionamento vai se tornar tão sensível, tão prático, que a sua fala vai ser uma fala não sua, não são palavras suas, mas são palavras de Deus nos seus lábios fluindo, porque ele tem comunhão com Deus, ele se relaciona com Deus. E quem se relaciona com Deus não é ele que fala, não é ele que faz, mas é o Espírito Santo através
da vida dele. E isso, na realidade, esse relacionamento do discipulador, é um relacionamento que se torna reflexo para a vida do seu discipulado. Mas é mais para frente. Porque ele está intimamente ligado à videira, Jesus. João 15, 1-5. Ele não tem vida em si mesmo. Seus ensinos não são dele, mas da videira a qual ele está. Ou seja, ele está ligado à videira. Então as obras que ele faz, tudo que ele procede, não é dele, mas é de Deus. E ele tem ciência disso. E por ele ter ciência disso, o que ele transmite é com o objetivo não de fazer pessoas a imitar o seu comportamento ou sua capacidade humana, mas imitar aquilo que Deus tem lhe concedido no espírito e na conduta moral e social. Então, o que ele faz se torna esta diferença. Sua ligação com Deus faz ele estar ligado com os outros e com Cristo do mesmo modo. Ou seja, ele está ligado a sua ligação com Deus, ele está ligado na videira, ele faz ele estar ligado com os outros, ele está ligado com os homens, ele está ligado no sentido de estar relacionando, ele está transmitindo algo de Deus, ele está transferindo algo de Deus, mas ao mesmo tempo essa transferência não é dele, mas vem do Espírito Santo, porque ele está ligado em Cristo também. Então, quando a gente lê, aqui são citações só para dentro da fala que eu estou utilizando aqui. Por exemplo, a Bíblia diz assim, aquilo que ligar, em Mateus capítulo 16, 19, aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Então, o Senhor falou que deu a chave, segundo ali o texto, né, e alguns interpretam assim, que Jesus deu a chave para Pedro. Então, o relacionamento ali, eu não vou discutir isso aqui agora, se a chave era de Pedro ou de Jesus, não é discussão. Mas, o relacionamento ali, se ele está ligado com Cristo, e Cristo está ligado nele, aquilo que ele faz não é dele, mas é de Deus. Então, aquilo que ele liga, não é ligado por ele, mas é ligado por Deus. Então, o que ele recebe, ele transmite. Então, o discipulador é a imagem de Deus para os seus discipulados. Ele reflete a imagem de Deus. O discipulado, por isso que eu coloquei aqui na parte B, está ligado em Cristo, em João capítulo 15, 1-5. Depois você lê com calma. Porque o discipulado tem que olhar para o discipulador e não ver o discipulador. O discipulado tem que olhar para o discipulador e não contemplar na sua imagem falha, humana, precária, mas ver Deus na vida dele. Então, o discipulador ele tem que refletir a imagem de Deus. Aí o texto em Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer: para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o que acontece aqui para nós passarmos para o discipulado? O discipulador, ele não só expressa a imagem de Deus para que o discípulo ele venha ver e enxergar, mas para que o discípulo também venha se tornar a imagem do Filho. Porque a imagem do Filho nele não o faz melhor do que o discípulo. E não faz diferente, porque a imagem de Cristo nele não faz o discípulo imitá-lo, mas imitar ele porque Cristo está nele. Eu sei que fica um pouquinho difícil de nós explicarmos com vagar aqui por causa do tempo, mas é isso que nós queremos apresentar. Ele olha para o discipulador porque ele vê Cristo no discipulador. E por ver Cristo no discipulador, ele não vai automaticamente imitar o discipulador por imitar, mas vai imitar o discipulador porque o discipulador tem Cristo em sua vida. É o reflexo de Deus, é a imagem de Deus. Então, quando ele está imitando o discipulador, ele não está imitando o discipulador, mas está imitando o próprio Cristo, como nós já lemos. Vamos para o discípulo. O discípulo é aquele que aprende ou aprendeu com alguém e que segue as mesmas pegadas. Todo discípulo é um imitador do seu mestre. Quem não imita alguém não tem mestre, não foi discípulo.
Vamos para nosso ponto, nosso 2 é discípulo, nosso A é um discípulo não faz a sua própria vontade. Isso nós estamos baseando em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, por que ele não faz mais a sua própria vontade? Porque a sua vida não é conduzida pela sua vontade, pelo seu querer, mas é conduzida pelo Espírito Santo. Então, quem vai dirigir o seu espaço não é ele mesmo, mas é Deus. Então, a vontade não é mais dele. Ele não vive mais ele, mas Cristo que vive nele. Então, a vontade dele não é mais efetuada, mas a vontade de Deus em seu coração, o que o direciona e o conduz sempre para o caminho do bem e o caminho da vida eterna. O discípulo está debaixo de uma autoridade que o rege, que por obediência e crescimento próprio. Por que ele obedece? Porque é para crescimento próprio. Ele se submete a obedecer. Por que ele se submete a obedecer? Porque é para crescimento próprio. Quem é obediente, quem se submete à autoridade, ele cresce e desenvolve. Se um discípulo de alguém é conhecer esse alguém e conhecer parte ou tudo que ele ensina. E aqui implica uma coisa, não só no sentido legal do termo discípulo ou discipulador, mas no sentido cristão também. Porque, por exemplo, eu sou um discípulo de alguém, eu tenho que conhecer o que aquela pessoa pensa, como que ele entende as coisas e se comporta. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que conhecer a palavra dele, o que ele ensinou, qual a sua filosofia, como que ele age. Aí, se trazemos para os dias de hoje, o cristão, 90% dos cristãos no Brasil, no mundo, são seguidores de Jesus, mas não são discípulos. Porque ser discípulo é conhecer quem você segue. É você parar para ouvir e aprender dele. Não simplesmente ouvir por ouvir. Ou seja, estamos precisando, em pleno século XXI, de discípulos. Ser um discípulo autêntico é negar a sua própria vida ou a sua própria vontade. Então, Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, vai dizer que quem quiser vir após mim, Jesus chamando, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, seguir a Jesus como discipulador e se tornar um discípulo de Cristo, agora o assunto é de ser discípulo, é a sua vida. Você não manda na sua vida, você não coordena a sua vida agora é de Deus. Tudo o que ele faz não é por amor a si mesmo, mas ao seu Senhor e Mestre. O amor dele agora não está direcionado para a sua vida, para aquilo que ele precisa, mas para aquilo que o seu Senhor e Mestre pode lhe conceder e lhe acrescentar. Vamos para o nosso ponto B, que nós vamos trabalhar aqui com o paralelo dos dois assuntos. Discipulador e discipulado agem de modo igual. Então, discipulador e discipulado agem de modo igual. Ou seja, os dois na realidade se completam. Tanto discipulador como discipulado. Vamos lá. Existe uma transferência essencial na vida do discipulador que reflete na vida do discipulado. Tá? O que tem na vida do discipulador tem que refletir na vida do discipulado. Porém, quando falamos de um discipulador e de um discípulo cristão, o modus operandi se torna igual por causa da relação com Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos falando aqui de uma relação entre discipulador e discípulo, mas na obra de Cristo, a mesma responsabilidade age na vida do discipulador e a mesma responsabilidade age na vida do discípulo. Por isso eu coloquei aqui na parte B
que é a parte do discípulo, e já estamos entrando para a conclusão, discipulador e discípulo agem de modo igual, tem que ter o mesmo comportamento. Ele imita o seu o discípulo, por exemplo, o discípulo imita o seu discipulador, o discipulador imita a Cristo, mas os dois têm que ter a imitação, o reflexo de Cristo na sua vida, na sua conduta e relação. E isso a gente tem registrado essa ideia em João capítulo 13, versículo 16, e João capítulo 15, versículo 20, que Jesus falou assim, porque a relação em João 13, 16, a relação é que o discípulo, ele não é melhor do que o seu Senhor, nem o Senhor é melhor que o seu discípulo. Há essa relação. Os dois são iguais dentro da responsabilidade e compromisso que tem diante de Deus. E por isso devem cumprir essa ordem que Jesus lhe incumbiu. Os ensinamentos de Cristo na vida do discipulador e na vida do discípulo abarca toda a área da vida. Achamos que fazer discípulo é fazer alguém copiar o que pregamos ou ensinamos. As pessoas hoje pensam assim, não, fulano é meu discípulo porque ouve muito a sua pregação. Fulano é meu discípulo porque compra os meus livros. Fulano é meu discípulo porque ouve os meus ensinos. Fulano, não, isso aí não é discípulo. Ser discípulo é muito mais abrangente e alcança uma área muito maior. Então não é ouvir a sua pregação, os seus ensinos, e copiar, ou reproduzir, ou comentar e elogiar, não. Ser discípulo, ele vai abranger uma área muito maior. Fazer discípulo é colocar uma forma em nós, ou seja, em nós, que serve ou pode ser usado como um molde na vida de outro. Ou seja, há uma forma em mim, eu tenho que enquadrar na vontade de Deus, eu tenho que estar dentro daquilo que Deus quer, eu tenho que estar dentro daquilo que agrada a Deus, eu tenho que estar dentro daquilo que louva a Deus, mas que sirva para a vida de outro. Tem pessoas que falam, não me imite, não sou cópia para ninguém, porque ele não imita a Deus, porque quem imita a Deus quer ser imitado. Então tem que, aquilo que ele tem que servir para a vida de outro. Então fazer discípulo não é só teologia, mas é uma conduta social e moral e relacional. Ou seja, as pessoas pensam, estou fazendo discípulo porque eu estou dando aula no curso de teologia, estou dando aula no curso de mestrado, dando aula no curso de doutorado, estou dando aula no curso do básico, bacharel, então eu estou fazendo discípulo porque as pessoas estão aprendendo comigo. Não, não é só teologia, não é a apostila que eu falei, o livrinho da CPAD, que ensina teologia, ensina os primeiros caminhos teológicos. Não é nada disso. Ser discípulo, discipulador, é ensinar uma conduta moral, social e moral e relacional, tanto de uma parte, tanto de outra. Tanto o discipulador ensina e tanto o discípulo aprende e absorve. Jesus perguntou, quem me acusa de pecado? João capítulo 8, versículo 46. Aqui na realidade eu coloquei esse versículo para dizer o seguinte, Jesus, quando ele falou isso aqui em João, que João uma apostila, é um livro extremamente teológico, ele está falando assim, minha vida deve ser imitada também, porque eu tenho uma vida ilibada. O que tem para me acusarem que eu faça? Então o ensinador, ele reflete isso para a vida do seu discipulado, ou discipulador, né? Ele reflete isso para o seu discipulado, e o discipulado reflete isso para o mundo. Aquilo que ele aprende do seu discipulador, ele passa para o mundo. O discipulador e o discípulo não pode ser, não é ser um grande teólogo, mas moralmente arruinado na sociedade. Eu vou repetir novamente. O discipulador e um discípulo não é ser um grande teólogo, que as pessoas, não, eu sou um grande teólogo, então eu sou um discipulador, não. E está moralmente arruinado na sociedade, porque há pessoas que têm vasto conhecimento bíblico e teológico, mas a sua vida moral está arruinada na sociedade.
O mundo que nos cerca, com sua adversidade de pessoas e com seus comportamentos, precisam ver Jesus em nós. E João capítulo 13, versículo 35, fala assim: e conhecereis que sois meus discípulos se fizerdes a minha vontade, se amais uns aos outros. Então o nosso comportamento é que vai transmitir para o mundo que temos Jesus. Façamos tudo com amor. Vamos entrar para a nossa conclusão. Ser um discipulador e um discípulo pode ser árduo para fazer, mas a obra de Deus, que tem homens e mulheres assim, se satisfaz. A obra de Deus que tem discípulo e que tem discipulador, ela cresce e desenvolve. Eu quero aqui ler concluir com uma observação que eu coloquei, que é assim: precisamos ser discipulados sem nunca deixarmos de ser discípulos. Até os apóstolos eram discípulos. Ou seja, as pessoas às vezes nós achamos que nunca vamos deixar de ser discípulos. Não, vamos ser sempre. Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos fazendo discípulo para Jesus. Então, aquilo que nós aprendemos com Deus, com a obra de Deus, nós ensinamos a outras pessoas. Então, Deus precisa de nós. E Deus precisa hoje, na obra dele, de discipulador. Deus quer usar você. Deus chamou você. Deus precisa de discípulo. Deus também quer usar você. Porque quando eu aprendo, eu desenvolvo, eu também vou ensinar para outras pessoas. Então, seja dentro desta obra e sensível ao chamado de Deus para a sua vida. Paulo foi discipulador, mas um discipulador que levantou discípulo. Deus quer usar você e a mim para sermos discipuladores, mas para levantarmos discípulos, ou nos discipular para levantar de nós discipuladores e que nós venhamos fazer também novos discípulos. Ide e fazei discípulos. Vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Deus uma excelente aula de escola dominical para todos nós. Senhor Deus, muito obrigado. Estamos aqui alegres porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Peço, Senhor, que dê a sabedoria e entendimento a esta professora e este professor, e que ele e ela, em nome de Jesus, possa aplicar aquilo que ele tem ouvido aqui, não só dentro do campo que eu abordei pelo tempo que tenho, mas ele possa abordar de uma forma mais abrangente, mais coloquial, e assim os seus alunos aprenderem e desenvolverem com esse mestre, com esta mestre que tem ensinado a palavra do Senhor. E que todos nós possamos crescer no conhecimento do Espírito Santo. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Não se esqueça de inscrever, curtir e compartilhar e comentar aqui. Tenha um excelente domingo na paz do Senhor Jesus. Amém.